De 25 a 31 de outubro acontece em Montenegro a 5ª edição da Semana Gospel Municipal. A abertura oficial acontece no dia 25, às 7 horas da noite, em frente à Câmara de Vereadores, com sessão solene e participação da Orquestra Acordes de Sião. E na sequência, a apresentação de bandas gospel. O encerramento acontece no dia 31 de outubro, feriado alusivo à Reforma Protestante. A partir das 3 horas da tarde, acontece a Marcha para Jesus com concentração na Praça dos Ferroviários. Já o encerramento ocorre em frente à Câmara de Vereadores com a participação dos pastores Dionísio e Paulo Figueiredo e banda. O evento tem apoio da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montenegro. Jornal do Meio-Dia. Apoio cultural. Farmapop e Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro. Estamos começando o Jornal do Meio-Dia. Nós começamos essa semana falando de saúde e de arte. Sobre arte, a gente te apresenta mais um artista selecionado para o Porto Alegre em Cena. E sobre saúde, a gente destaca o reforço vacinal em idosos e pessoas imunossuprimidas. Além disso, a gente traz dados de uma pesquisa que revela que a terceira dose aumenta e muito a quantidade de anticorpos. A vacinação contra a Covid-19 segue sendo realizada em Montenegro. Hoje estão sendo aplicadas a primeira dose para pessoas com mais de 18 anos. As imunizações estão sendo feitas na Secretaria da Saúde até às 5 horas da tarde. Também é possível tomar a vacina na UBS Centro. O atendimento no local ocorre das 3 da tarde às 9 horas da noite. Nestes pontos também estão disponíveis a segunda dose da vacina. E ainda há o reforço para pessoas com mais de 60 anos ou imunossuprimidas. Para estas pessoas, a vacinação acontece na ESF do bairro Industrial, da 1 às 4 horas da tarde. A Prefeitura de Montenegro está vacinando a terceira dose contra a Covid-19 para pessoas com doença imunossupressora com 18 anos ou mais. Estes montenegrinos que estão recebendo o reforço são pessoas com imunodeficiência primária grave ou com quimioterapia para câncer, transplantados, pessoas vivendo com HIV ou quem usa grandes doses de corticoides ou drogas modificadoras da resposta imune. Também estão sendo vacinados com a terceira dose pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças reumatológicas, autoinflamatórias ou doenças intestinais inflamatórias. Para receber o reforço, é preciso agendar o atendimento na Vigilância em Saúde. Quem for se vacinar é obrigatório apresentar documento com foto e o comprovante de vacinação com as 2 primeiras doses, além de um laudo médico ou receita de medicamento utilizado para comprovar a doença imunossupressora. E um estudo aponta a eficácia da terceira dose da Pfizer em vacinados com a Coronavac. A pesquisa uruguaia mostra que o reforço vacinal aumenta significativamente a quantidade de anticorpos. A terceira dose da Pfizer aumentou em até 20 vezes a quantidade de anticorpos em vacinados com a Coronavac. Os resultados preliminares são de um estudo realizado no Uruguai com amostras de sangue de voluntários. O projeto de pesquisa acontece desde março deste ano. Foram recrutados 200 voluntários, nos quais um subgrupo de 57 pessoas recebeu o reforço. As coletas foram realizadas nos voluntários antes de serem vacinados, após a segunda dose da vacina e após o reforço. O resultado foi que, após a imunização da Coronavac e reforço da Pfizer, os pacientes tiveram um aumento no nível de anticorpos. Os cientistas pretendem continuar o estudo, que deve ter uma duração de 2 anos. Ainda faltam obter outras informações sobre o efeito dos anticorpos. E nós reforçamos a importância de manter os protocolos de saúde e higiene. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento físico. Agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. São 48 anos de história. São quase 5 décadas que a gente se encontra na arte.
uma trajetória dedicada ao ensino e, assim, transformando vidas através da educação e da cultura. Como Escola de Artes, proporcionamos ensino e pesquisa nas 4 áreas da expressão artística: artes visuais, dança, música e teatro. Hoje, somos responsáveis pela difusão e o desenvolvimento de várias manifestações artísticas na região. Uma instituição múltipla e que, com o passar dos anos, foi se tornando forte. Como escola, recebemos anualmente centenas de alunos a partir dos 3 anos de idade, atravessando gerações, proporcionando a vivência artística até a melhor idade. A partir do trabalho pedagógico, mantemos diferentes grupos artísticos, formados por alunos, professores e convidados. Através de projetos, a Fundarte e a AF, Associação Amigos da Fundarte, desenvolvem iniciativas de descentralização e inclusão, ampliando o alcance das atividades desenvolvidas pela Fundação. Com parcerias, realizamos um trabalho mais eficiente. Educar através e com a arte. Essa é a proposta da Fundarte, que atua como agente formador e multiplicador de cultura. Na área dos eventos, oferecemos anualmente para a comunidade diversos espetáculos, a maior parte deles de forma gratuita ao público, alguns de nível nacional. Dentro da multiplicidade, a Fundarte conta com espaços fomentadores de arte, como a Galeria de Arte Luiz de Chuamba, que visa estimular, mostrar e difundir a produção artística contemporânea local, nacional e internacional. Foi inaugurada em 2002 e recebeu até hoje um público superior a 50 mil pessoas. E também inaugurado em 2002 o Teatro Terezinha Petri Cardona, um importante espaço artístico para o município de Montenegro e região. Já recebeu um público aproximado de 430 mil pessoas. Para bem atender alunos e comunidade, a Fundação conta com a Biblioteca Maria José Talavera Campos e uma instrumentoteca com mais de 8 mil itens disponíveis. Além disso, a Fundarte, desde o ano 2000, tem a concessão de um canal de TV educativo, canal 53.1, hoje afiliado do canal Futura da Fundação Roberto Marinho. A Fundação tem também uma editora, que tem como objetivo central publicar obras ligadas à educação e arte. Tem avaliação sistemática pela CAPES e atualmente está classificada na categoria A2 em artes. Tudo isto faz da Fundarte um dos principais polos culturais da região, com promoção de eventos culturais e principalmente com o ensino das artes. Premiada, a Fundarte recebeu em 2012 a Ordem do Mérito Cultural. Em 2018, o Prêmio Educação RS, na categoria Instituição. E em 2020, foi agraciada com o Prêmio Líderes e Vencedores, na categoria Expressão Cultural, com o projeto Ação Comunitária Fundarte, concedido pela Federação e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Arte e educação são norteadoras do nosso dia a dia. É através do poder transformador da arte que nos mantemos firmes, resistentes e fiéis à proposta de educar, incluindo, ressignificando e construindo um mundo mais igualitário, mais artístico, mais possível. Afinal, aqui a gente se encontra na arte.
voltamos com o Jornal do Meio-Dia e nós continuamos falando de saúde. Hoje é celebrado o Dia do Médico. A data foi escolhida em homenagem a São Lucas, padroeiro destes profissionais. O médico é responsável por cuidar da saúde das pessoas. Portanto, a data é uma forma de lembrar a importância da atuação destes profissionais no cuidado de toda a comunidade. E já que estamos falando de médico e desse cuidado com a saúde da população, nós destacamos que dentre as formas de cuidar está a prevenção. E neste mês, com o Outubro Rosa, as mulheres são alertadas sobre a importância do autocuidado e dos exames preventivos. A cor rosa neste mês ganha um significado diferente. A cor rosa neste mês destaca a importância do cuidado com a saúde da mulher, especialmente na prevenção ao câncer de mama e no diagnóstico em fase inicial. De um modo geral, a mamografia é o principal exame preventivo para a identificação de tumores. Quando descobertos no início, as chances de cura são de 95%. A mamografia consegue identificar o câncer de mama nos seus estágios mais iniciais e com isso a gente atinge altíssimas chances de cura com tratamentos menos agressivos. Ela deve ser feita em toda mulher a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. A descoberta tardia pelo atraso na realização de exames e pela falta de acesso a tratamentos estão entre os fatores que prejudicam os cuidados oncológicos, isso de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde. O que auxilia no diagnóstico, mas não substitui a importância da mamografia, é fazer o autoexame. O autoexame é uma estratégia muito importante para o conhecimento da saúde das mamas. Então, aquela mulher que se examina com alguma frequência, ela vai ser capaz de identificar qualquer alteração nas mamas, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de conhecimento técnico. E aí, então, ela vai procurar o atendimento médico especializado. O autoexame não substitui a mamografia, porque ele só vai identificar alterações quando elas estiverem em estágios um pouco mais avançados. O câncer de mama não tem uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como idade, sistema endócrino, comportamento, genética e hereditariedade. Existe ainda um grupo de mulheres que a gente considera de alto risco para o câncer de mama, que são mulheres que se beneficiam de um rastreamento um pouco diferente, que inicia mais cedo, que utiliza outros exames e que se beneficia de estratégias de prevenção um pouco diferentes. Então, para saber se você faz parte desse grupo, procure atendimento médico especializado. Não deixe de fazer esses exames de rotina. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã no Vale do Caí. A previsão para terça-feira é de sol e algumas nuvens. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima pode chegar aos 24. E agora vamos falar de arte. O Porto Alegre em Cena é um festival de teatro que já apresentou importantes artistas e grupos das artes cênicas do Brasil e do mundo. E dentro desse festival acontece a Mostra de Teatro Universitário URGS UERGS. Um dos artistas selecionados para essa mostra é o Eduardo Francoviac. Ele vai apresentar o trabalho Televisões, o Jogo das Velhas. No ano passado, Eduardo estudava licenciatura em teatro na UERGS Montenegro e no período começava a estruturar o trabalho de conclusão do curso. Juntamente com as ideias, veio a pandemia. As modificações causadas na rotina fizeram com que ele pensasse em um projeto alternativo para o teatro. E aí eu me dei conta que depois de não sei quantos anos, sei lá, 5 anos, eu voltei para casa dos meus pais. Lá também mora minha avó, mora meu padrinho, mora minha avó na casa do lado também, tipo... E eu tenho 4 mulheres na minha vida que eu considero minhas avós, assim. E aí eu resolvi que eu ia fazer, meu TCC ia ser meio da porta para dentro, tipo, o que estava acontecendo naquele momento comigo, assim, dentro daquele ambiente, convivendo com aquelas pessoas. E só que eu estava sempre recorrendo às minhas avós, sempre recorrendo a elas para buscar material, para contar história, para criar alguma coisa. Então eu pensei assim, não tem jeito, vai ter que ser com elas, assim. Então as duas que estavam ali de quarentena comigo e a minha outra avó, que estava em Campinas na época, morando com uma prima minha. Minha quarta avó faleceu, mas eu fui colhendo material com os meus tios, meus pais, enfim, com todo mundo, e do que eu lembrava também, porque a gente conviveu até meus 15 anos. Eu fui transcrevendo histórias delas, assim. E aí eu estava tentando achar, junto com o meu orientador, o Carlos Medinger, um formato para isso existir. O formato escolhido foi uma alternativa ao teatro tradicional. A junção dos formatos das programações televisivas, as várias facetas do Eduardo e as histórias das avós resultaram no Televisões, o Jogo das Velhas.
com essas histórias, eu ia criar uma programação televisiva, que a cada canal uma história vai sendo contada, e eu divido minha cena em 3 etapas, assim, que é as cenas mesmo, que são quando as histórias das minhas avós são transcritas para televisão, e aí eu crio o telejornal para contar essas histórias, crio depoimento, crio um filme de ação, enfim, vou brincando com isso. Eu criei cápsulas, que são pequenas cenas muito curtas que me ajudam a compor o ambiente televisivo, assim, então, tipo, uma propaganda, uma coisa que não necessariamente tem a ver com as minhas avós. E alguns momentos em que eu tô fora da TV, que eu chamo de apartes, assim, e aí é meio que são offs, assim, sabe? Vai rolando um devaneio enquanto eu tô ali do lado de fora. No vídeo, Eduardo se apresenta de diversas maneiras, inclusive com uma versão mais próxima de si mesmo. E claro que as avós, personagens importantes nessa história, também estão presentes na narrativa. Foi uma forma de homenagear as minhas avós, com quem eu estava convivendo, a quem eu sempre tive uma relação muito forte, assim. Durante o processo, eu fui descobrindo também que a televisão ela não chegou por acaso, ela sempre nos aproximou muito, assim. Eu fugia muito para casa das minhas avós para assistir televisão com elas quando eu era pequeno. Então, é uma homenagem minha para elas, de televisões, assim. E o Televisões foi um dos trabalhos selecionados na Mostra de Teatro Universidade URGS-UERGS, que integra o 28º Festival Internacional de Artes Cênicas Porto Alegre em Cena. O evento da capital gaúcha já apresentou importantes artistas e grupos do Brasil e do mundo. Eu adoro Porto Alegre em Cena, assim, sou muito fã do Porto Alegre em Cena. Desde que eu cheguei em Porto Alegre, em 2015, eu trabalhei no festival, na parte de produção, assim, trabalhei como anjo, como produtor. E aí fiz todas as edições desde então, assim, e adoro a equipe do festival, acho, assim, uma joia da cultura porto-alegrense, sabe? E quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz, porque abriu um edital que chegava até nós, da UERGS ali, que não estamos com a sede em Porto Alegre, como com a sede em Montenegro. Eu fiquei muito feliz que essa oportunidade foi trazida pra gente, assim, eu acho que a UERGS tem trabalhos muito bons, assim, muito ricos, os trabalhos dos meus colegas eu me emocionei tanto, assim, e o fato de que chegou pra gente poder mostrar também, pô, em Porto Alegre, num festival internacional, na capital, é muito legal, eu acho muito legal. Então, quando surgiu o edital, eu já me inscrevi direto, assim, e fiquei bem feliz de ter passado. O Porto Alegre em Cena está programado para acontecer em outubro. Lá é possível acompanhar o trabalho do Eduardo e também dá para saber mais acompanhando as redes sociais do ator. Então, eu estou sempre divulgando tudo que vai sair nas minhas redes sociais. Agora a gente está com um projeto Entre Telas, Teatro e Audiovisual em Parceria, que é um projeto de extensão que a gente começou na UERGS, com todos os TCCs que foram produzidos nesse período remoto, com orientação da professora doutora Tatiana Cardoso. E a gente está divulgando por ali, porque sempre tem oficinas, e a gente apresenta os TCCs mensalmente até novembro desse ano. Mas o Televisões Jogo das Velhas vai ser apresentado na Mostra do Porto Alegre em Cena, que eu acho que vai ser agora em outubro. E aí eu vou estar compartilhando tudo por lá, a gente vai estar passando os links, não só eu, mas acho que todos os canais da UERGS, divulgando tudo. E você pode conferir o trabalho do Eduardo no YouTube do Porto Alegre em Cena. A videocena dele vai ser exibida no dia 25 de outubro, às 6 horas da tarde. E o Jornal do Meio-Dia fica por aqui. E agora, na sequência, você assiste o vídeo do projeto Pregando Peça nas redes, do grupo Pregando Peça. E você já sabe, pode rever toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. A todos vocês uma boa tarde e uma excelente semana. Tu sabia que anualmente a Fundarte atende 1.300 alunos? 50% deles não pagam absolutamente nada para estudar aqui. 38% tem algum tipo de redução na mensalidade e 18% pagam uma parcela mensal que não chega a R$ 165. A Fundarte é de Montenegro e Montenegro é a cidade das artes.